É mais um que aponta derretimento da avaliação positiva da gestão petista. A pesquisa ouviu eleitores de 8 estados e em todos a desaprovação do governo Lula ultrapassa 50%. Um dos índices mais altos de desaprovação é justamente aqui no Paraná. 68% dos entrevistados não aprovam a gestão de Lula. Em dezembro, esse índice era de 53%. Outros 30% aprovam a gestão, 2% não sabem ou não responderam. As maiores taxas de desaprovação foram em São Paulo, com 70%, e em Goiás, com 69%. O trabalho de Lula também é avaliado de forma negativa em todos os 8 estados. No Paraná, 59% avaliam negativamente a atuação do petista, outros 20% consideram positiva, 19% regular e 2% não sabem ou não responderam. E mesmo em Pernambuco e Bahia, estados que tradicionalmente são redutos eleitorais de Lula, a avaliação negativa supera a percepção positiva ou regular do trabalho do petista. Outro ponto levantado nessa pesquisa é sobre a condução da economia. Para a grande maioria da população entrevistada, nos 8 estados, a situação piorou. No Paraná, 61% acreditam aí que o panorama econômico piorou nos últimos 12 meses. Para 25%, a economia está igual. E para 12%, melhorou. 2% não sabem ou não responderam. Essa pesquisa também apontou que para mais de 90% dos entrevistados nos 8 estados, o preço dos alimentos aumentou. No Paraná, 96% afirmaram que o valor dos produtos subiu, para 3% ficou igual e apenas 1% aí consideram que os preços caíram. No Paraná foram ouvidos 1.104 eleitores, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi feita na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O nível de confiança é de 95%. Depois da divulgação desse levantamento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo não pode ficar em depressão com pesquisas ruins. Nós temos essa fala, então, do ministro minimizando o resultado dos levantamentos. Vamos ouvir. Tenho dito que quem governa sabendo o que está fazendo, nem se empolga, nem pode ficar entusiasmado quando a pesquisa vem boa, e nem pode ir para debaixo da cama, nem ficar deprimido quando a pesquisa não vem boa. Acho que num caso e no outro você tem que identificar o que você precisa melhorar e trabalhar. Trabalho ou, eventualmente, além de trabalhar, melhorar sua comunicação. Porque a avaliação também é percepção do que você está fazendo. Se as pessoas não têm a informação, a percepção, as pessoas, eventualmente, não vão poder avaliar se as pessoas não conhecem. Então, eu acho que nós precisamos aperfeiçoar essa comunicação, capitalizar essa informação e fazer com que as pessoas tenham conhecimento do conjunto das ações do governo. E no caso concreto, é evidente, em qualquer lugar do mundo, seja hoje, seja ao longo da história, quando você tem um movimento de preços de alimentos, principalmente, você mexe com a popularidade de qualquer governo. A fala de Rui Costa ali envolvendo bastante o marketing, né? De que as pessoas precisam saber o que o governo está fazendo para aprová-lo e de que meramente seria essa falta de conhecimento sobre o que o governo está executando que provoca essa queda aí na popularidade de Lula. A audiência participando, mandando recado. A gente tem aqui o Douglas Rodrigues lembrando as manifestações do dia 16, conectando aí esse ato pró-Bolsonaro que está marcado para acontecer em todo o país com o derretimento de Lula nas pesquisas. O Carlos Falar está dizendo impressionante é que tem quem aprova. E realmente, olha só, o extrato não é nem relacionado aqui à aprovação ou não de Lula, a gostar ou não do mandato do petista, mas sobre a economia. Para 12% dos entrevistados, a economia melhorou. Para 25%
está ligado completamente à questão dos alimentos. Nós tivemos, inclusive, ganho de renda aqui no Paraná. É preciso dizer que nos últimos 12 meses a renda do paranaense ela aumentou, só que ao mesmo tempo ela passou a ser mais comprometida pelo aumento dos alimentos e alimentos básicos, né? Aqui a gente está falando de café, ovos, óleo, leite. Segundo cálculos que foram feitos pela professora Carolina Roeder, você encontra ali o comprometimento de 25% da renda só com a questão dos alimentos. E aí tem a alta da inflação, você tem um impacto ainda com aluguéis, com outras coisas que são, aspas, o dia a dia, o nosso dia a dia, onde você vai percebendo que você está empobrecendo, né? Uma perda do seu poder de compra, basicamente. Então, esses aumentos, eles já vinham acontecendo, mas tiveram uma disparada. E aí a percepção de que o governo não age, de que o governo patina, não resolve, discursa muito e pouco faz, tem esse resultado. Aqui no Paraná, para explicar também, né, essa altíssima rejeição em relação à desaprovação, vale dizer que há ainda o fator do perfil do eleitorado. E aqui a gente teve no Paraná, por exemplo, em 2022, nos principais municípios e na soma geral do estado, segundo a própria Justiça Eleitoral, a vitória de Jair Bolsonaro. Lula não venceu as eleições no Paraná. Em Curitiba, ele teve 55% dos votos. Ele venceu em Maringá, em Londrina, em Ponta Grossa, em Cascavel. A conta que foi feita à época é de que a cada 10 municípios do Paraná, 6 estavam fechados com Bolsonaro. E o governo estadual também é um governo no campo político de oposição ao atual governo Lula, né? O governador Ratinho tem uma aprovação altíssima, tem um posicionamento de oposição, então essa é a conjuntura que faz com que o Paraná apareça aí nesse quadro, dando uma grande reprovação ao governo federal. O Paraná puxando essa fila, né? Paraná puxando essa fila de desaprovação aí do presidente Lula. Agora, tem um dado que me chamou a atenção, a pesquisa, eu não vou nem comentar. Bom, vamos lá, o que o Rui Costa falou ali? Não pode ficar com depressão, se esconder embaixo da cama. E vai fazer o quê? É isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer uma reação do governo, principalmente na área econômica, uma guinada de 180 graus na política econômica que é conduzida, mal conduzida, pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Agora, um dado me chamou a atenção nessa pesquisa. Muita gente falou, mas é um retrato de 8 estados só, são 26, mas olha, esses 8 estados representam aí 62% do eleitorado nacional, então é uma amostragem muito grande. É uma representatividade, essa pesquisa traz o reflexo do nosso dia a dia. Agora, o dado que me chamou a atenção, o Lula perde ou empata, tá, em cenários do segundo turno em São Paulo e em Minas Gerais. Só os 2 maiores colégios eleitorais do Brasil. Perde no Rio Grande do Sul, perde aqui no Paraná, perde em Goiás, aí, claro, vence lá na Bahia e em Pernambuco, o reduto lá dele, do PT, embora ele também lá tenha sofrido uma queda considerável na aprovação. Bahia e Pernambuco, que são os 2 maiores colégios eleitorais lá do Nordeste. Então, esse dado chama atenção porque você tem uma força, por exemplo, de Tarcísio de Freitas, que tem ali o cenário mais provável do Tarcísio disputando com o presidente Lula, o Tarcísio já superando o Lula em São Paulo, crescendo a aprovação do governador de São Paulo na capital paulista, o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, é um dado interessante e esse cenário diz muita coisa, esse crescimento do Tarcísio, a ponto de que tem muita gente já dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro começa a ser um problema para a direita e uma solução para a esquerda. Vou explicar. Por quê? O Bolsonaro está inelegível. O cenário hoje é de inelegibilidade. Ele vai tentar até lá, vai tentar disputar, ok. É do jogo ele tentar, a tentativa é válida. Agora, e se não vier? Ele vai esperar até quando para botar o nome de um sucessor? O Tarcísio está pedindo passagem, é um dos candidatos. Temos outros, o próprio governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, temos o Zema, temos outros nomes, temos até a Michele Bolsonaro. Agora, até quando o Bolsonaro vai esticar essa corda de ele ser o candidato da direita? Hoje o cenário não é esse, hoje o cenário é de inelegibilidade. Então ele acaba sendo esse problema para a direita porque inibe um outro nome da direita surgir e começar a atrair esses votos da direita. E por que ele é uma solução para a esquerda? O Lula quer isso. O Lula quer enfrentar Jair Bolsonaro, não quer um outro candidato.
Por quê? Porque sabe já os problemas de Bolsonaro, sabe aonde pegar a direita, vai ali para o radicalismo. Então, para a esquerda, o melhor cenário é disputar com Bolsonaro. Então, só que ele está inelegível. Até quando o Bolsonaro vai esperar para anunciar esse sucessor dele para 2026? Acredito que fica nessa expectativa de reverter esse cenário junto